Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos então mais uma vez continuar então falando sobre Shumatsu no Valkyrie. Dessa vez a gente vai então terminar o sétimo round do Ragnarok, Kenshin Huang versus Hades. Vamos nesse vídeo basicamente descobrir quem que irá ganhar esta luta, mas isso apenas depois de você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, que então, sem mais delongas, bora para o vídeo! A gente basicamente então começa com a explicação da Brunhilde vendo de que o Kim foi exposto continuamente ao ódio das pessoas no território inimigo e naquelas circunstâncias especiais ele aguentou uma quantidade inimaginável de dor. Então, após incontáveis batalhas, Kenshin Huang despertou a habilidade de ver os pontos de Ki ou estrelas, que é como eles o chamam. E com tudo isso ele fez apenas para cumprir a sua promessa a Chun-Li. A gente volta ali para a arena, onde o próprio Hades, vendo de que o próprio Ki não deve ficar tirando com a sua cara por estar se chamando de o maior dos reis, quando o próprio Ki ali reconhece que o Hades ele é forte, mas ele prometeu a alguém que ele se tornaria o maior dos reis. Então ele não pode perder para ninguém. E é aí que a gente vê o próprio Kim tomando ali mais uma vez a mesma postura de luta da Chun-Yan para partir para cima do Hades, onde a gente mesmo vê a Brunhilde observando de que para extrair o máximo da arte marcial do Kim, o próprio Kim recebeu então a arma divina especializada em defesa, que é a Valkyria, com a qual ele fez o Volans, a Alvitir. A habilidade secreta por trás de seu nome é basicamente Exército Guardião. Enquanto isso, a gente indo ali para o lado da torcida dos deuses, onde estão Hermes, Ares e Zeus. O próprio Hermes vendo de que os golpes do Kim são de fato bem intrigantes, porque quando uma bola de ar atinge um ponto de Ki, os ataques são enfraquecidos e defesas obliteradas. Uma técnica sem sombra de dúvidas aterrorizante, além de termos a força defensiva do Kim, que é algo digno de uma completa admiração, o que coloca até mesmo ali o Hades num jeito completamente difícil de se sair, pelo simples fato de que realmente o que é que o Hades vai fazer nesse momento. A gente mesmo vê ali o Hermes falando para o Ares que os golpes mais assustadores em uma luta são os golpes que nós não podemos ver. Em outras palavras, um ataque imperceptível. Mas mesmo se as balas do Kim atingirem ele, o Hades, ele não notar. E quando você percebe que isso aconteceu, mesmo que ele tente perceber a tempo, se ele não reagir, ele pode notar com o cérebro dele, mas se o corpo dele não tiver tempo suficiente para reagir, ainda assim já é tarde demais. Só que no fim das contas, o próprio Ares recusa a aceitar de que no fim das contas o Hades vá perder dessa forma. O próprio Zeus reconhece de que o Hades é superior em velocidade, poder, experiência de combate. Em tudo isso o Hades é melhor. Mas o Kim já desgastou ali o seu próprio espírito ao se sacrificar, e assim ele pode encarar cara a cara o Hades. Então a gente realmente vê, até interessante ver o Zeus reconhecendo de que os humanos não têm limites. É nesse momento que o próprio Hades, pegando ali do seu próprio sangue, vê de que ele também tem algo que quer proteger, e ele mesmo tem um próprio juramento que ele fez com o seu irmão Poseidon, e é por conta disso que ele avança na direção do Kim, só que ele começa então a girar o seu bidente na direção do primeiro imperador da China. Ele que começa a utilizar a sua arma como se fosse um moinho para destruir completamente as bolas de ar que vão sendo mandadas na sua direção, e ainda por cima consegue vir na direção do Kim. O Kim que consegue bloquear o golpe do bidente do Hades, só que o Hades não vem para finalizar com a sua arma.
ele simplesmente vem para finalizar com um chutão basicamente na direção do Kim. O Kim que acaba sendo pego de surpresa, mas já tenta se recuperar rapidamente para atacar com mais uma bola de ar na direção do Imperador do Submundo, quando o próprio Hades acaba ali sendo quase que acertado por conta dele cortar a bola de ar ao meio. Só que mesmo se você for atingido no meio da luta, você ainda não nota, por conta de defender-se contra todas as bolas de ar mandadas pelo Kim são completamente impossíveis. A gente mesmo vê que o próprio Kim usa a bola de ar apenas como uma isca para distrair o Hades, porque o que ele realmente iria fazer era utilizar o seu Chi-Yu na forma de alabarda, o arco lunar do tigre branco, e acertar um chute em cheio na direção do Hades. O Hades que consegue bloquear ali o golpe com o seu braço, mesmo que o dano que ele leve ainda seja consideravelmente grande. O próprio Hades reconhece de que mesmo sendo um humano, Kim chegou até que muito longe, só que ele vai matá-lo, mas antes disso ele quer dizer que realmente o Kim foi magnífico. A gente vê de que enquanto isso a gente muda de cenário indo para o laboratório do Beelzebub, que está vendo uma das suas criaturas ali, que ele basicamente criou de um método completamente maluco. Provavelmente a gente mesmo vê a aparência dessa criatura que destrói ali a cápsula de água em que ela estava presa e avança na direção do próprio Beelzebub, que simplesmente não iria fazer nada, deixando-se ser morto por essa criatura. Só que com um único golpe ele mesmo percebe e que a criatura era no fim das contas absurdamente frágil, vendo de que isso não passa de uma mísera mais outra falha. Quando a própria criatura tenta fugir, ela acaba no fim das contas sendo completamente destruída por uma misteriosa figura que aparece ali no laboratório do Beelzebub com a feição quase que lembrando ali um ciborgue. A gente mesmo vê de que esse daí até ali perguntando o que é ali que o Beelzebub quer fazer no fim das contas, por conta de que ele realmente estava disposto a querer morrer para essa criatura, mas sabia que ela não iria matá-la se fosse fraca naquele mesmo nível. O próprio Beelzebub, que vendo essa espécie de ser ciborgue, basicamente vê de que parece que esse ser não está tendo problemas com o seu corpo. Ele que é basicamente aquele que nós achávamos ter morrido pelas mãos do seu próprio irmão mais novo, o 13º deus do Olimpo, aquele que diziam ter sido esquecido da história, simplesmente o Adamas, que chega ali como se fosse um Robocop, onde ele mesmo vê de que o seu corpo ali, como sempre, está agindo completamente sem problemas, onde até mesmo a gente vendo de que o próprio Adamas tentando entender o que é que o Beelzebub estava querendo com tudo isso, o demônio rei do sexto céu, Radium. Ele ali foi quem trouxe à vida aquela criatura lendária e mais uma vez ele tenta trazer uma outra criatura à tona com o simples intuito de matá-lo. O próprio Beelzebub deixa isso bem claro de que ele só queria procriá-los até que um deles conseguisse de matar. O próprio Adamas fica um tanto quanto assustado com esse olhar do Bel quando ele mesmo ali, para tentar diminuir toda essa tensão, vê de que ele é no fim das contas só um garoto estranho que no fim das contas não tem amigos. Só que eles acabam mudando de assunto quando a gente mesmo vê ali o Bel não tendo muita intenção de observar toda a luta, porque ele já percebe que o Hades está perto de perder, algo que para ele não é difícil de se predizer. Só que no fim das contas o Adamas vê de que o Bel não entende essa situação direito. O Hades é o irmão mais velho ali do quarteto, no caso aqui, né, dos irmãos gregos que a gente tem, Poseidon, Zeus, Hades, e aqui em Shumatsu a gente tem um quarto que é o Adamas. E o próprio
a dama sabe que o Hades não vai perder, custe o que custar, por conta da sua promessa como irmão mais velho. A gente vê de que enquanto isso, até uma criancinha torcendo ali pelo Kim, mega frenética, ao lado da sua mãe, onde nós vemos que no fim das contas ela é a Chun-Liang ao lado do seu filho. E ela mesmo vê de que o imperador realmente é incrível, afinal ele é o rei deles, o primeiro imperador da China. O próprio Kim ali diante do Hades já se preparando para continuar na luta, vê que o Hades ali dizendo mais uma vez que ele é digno de ser um rei e, portanto, como rei do submundo, ele também irá responder à altura. É quando o próprio Hades vem com seu bidente, perfura o seu próprio corpo e rasga até mesmo a sua própria camisa, e é um dano que o Kim sente por estar ali observando. Ele toma a dor dos seus inimigos para si próprio. E realmente é uma verdadeira loucura ali que o Hades está fazendo, mas no fim das contas o próprio Zeus vê de que ele tinha esquecido disso. Ele não conhece outro deus tão confiante quanto o Hades. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para vencer. Este é o rei dos mortos, Hades, que basicamente vem para se botar em pé de igualdade contra o Kim no meio dessa luta. O próprio Sasaki começa a perceber uma cantoria única ali do Hades, que é a mesma música do Poseidon. Quando o próprio Hades faz a mesma coisa que o Poseidon fez na luta contra o Sasaki. Ele pega o seu próprio sangue e simplesmente meio que coloca o seu cabelo ali para trás com a mão ensanguentada, ficando numa aparência completamente monstruosa. Um Hades realmente rei dos mortos, completamente coberto de sangue, avança na direção do Kim, quando o mesmo começa a jogar mais das suas bolas de ar, mas ele consegue descobrir uma maneira de tancar esses golpes, ou mais precisamente desviá-los, movendo o seu próprio corpo e fazendo com que as bolas de ar mudem de trajetória. O próprio Hades quase acerta o Kim, que consegue desviar, quando o próprio Hades percebe de que, pelo que ele pode dizer do ataque do Kim, ao atingi-lo, ele não é nada mais do que ar. E agora que ele achou uma maneira de contra-atacar, ele não é mais uma ameaça para o rei do submundo. A alegria do Ares vendo tudo isso, completamente feliz, onde ele mesmo entende de que o Hades se cobriu com seu próprio sangue para poder ver os ataques do Kim, e de fato, óbvio que foi uma boa estratégia, mas ao mesmo tempo o quanto de sangue do Ares está sendo derramado no meio do campo de batalha é algo bem notável. Só que não apenas isso, como nós vemos de que o sangue do Hades não é um sangue simples, onde a gente vê de que então finalmente a sua arma está completa. A lança ali, o bidente do Poseidon, do Hades no caso, a mistura da arma do Hades com o Poseidon torna-se a arma definitiva para o rei do submundo, que começa a basicamente unir-se a ela. O próprio Kim vê de que o Ki do Hades e o da arma agora são uma única coisa. A gente descobre que o sangue de Hades, outrora conhecida como ícor de Plutão, é uma substância especial, com a habilidade de que qualquer arma divina que tiver contato com ele ancora a força vital de Hades e se torna ainda mais poderosa. O próprio Ares, mega empolgado com isso, mas é claro de que, naturalmente, se sua força vital for completamente drenada, você então morrerá. É quando então, com a sua lança do destino dos 4 sangues e Desmos, o Hades avança na direção do Kim, com o seu amanhecer conduzido pelo sangue Icor Eos. O próprio Kim tenta ali bloquear o golpe do Hades, mas no fim das contas é completamente inútil. A sua defesa é completamente estraçalhada pela lâmina do bidente do
Hades que manda o Kim para o chão. A gente mesmo vê de que diante desse golpe, o próprio Kim ficando ali com seu braço direito, seu braço esquerdo bastante ferrado, e realmente o próprio Hades reconhece o grande valor do Kim, mas ele percebe de que ele também não pode perder como o seu irmão mais velho. Ele não irá ser derrotado. O irmão mais velho aqui nesse caso dos Zeus, Poseidon e Adamas. Essa que basicamente seria a vingança pela morte do Poseidon. O Hades, que é tanto o rei do submundo, cujo nome muitos deuses não ousam falar em vão, quanto o deus a quem todos podem confiar. E por que essa pergunta que o próprio Ares faz como se tivesse sendo entrevistado por alguém? Bom, porque durante o tempo de mais perigo dos céus, a gigantomaquia, nós vimos a verdadeira prova do quão incrível no fim das contas era o Hades. A gente estava ali no Palácio do Olimpo quando o Ares chega completamente arrebentado depois da luta contra os titãs, onde a gente tem uma rápida explicação do que aconteceu. Há muito tempo atrás, um torneio que decidiu quem era o mais forte do cosmos, a Titanomáquia, Zeus derrotou o seu pai Cronos, então conquistou a completa soberania sobre o reino dos deuses gregos. Porém, a deusa primordial Gaia, incapaz de aceitar tal fato, simplesmente liderando a sua prole, a mais poderosa raça dos céus, os gigantes, eles envolveram-se numa guerra até a morte. E foi então que a gigantomaquia começou. Embora o reino grego estivesse determinado a resistir até o final, em face ao avassalador poder dos gigantes, as chances estavam completamente contra eles. A gente mesmo tendo ali um conselho dos deuses gregos reunidos lá. Mesmo o Hades todo arrebentado estava lá ao lado de Hermes, Zeus, Poseidon, Adamas e Hades. O próprio Hermes vem fazendo ali um relatório sobre a atual situação, onde ali o próprio Ares querendo voltar para o campo de batalha, mesmo estando completamente arrebentado, mas reconhecendo que a força dos gigantes é incompreensível. Enquanto isso, o Adamas, que no fim das contas não dá a mínima para essa situação. Ele sabe exatamente o que eles têm que fazer, mas é óbvio que essa é uma decisão que fica a cargo daquele que é atualmente o todo-poderoso Deus-chefe. E é basicamente de que isso é bem óbvio, eles não têm escolha. Eles terão de golpeá-los com todo o seu ser. O que assusta até um pouco ali o Adamas, que esperava um pouco dessa resposta, mas não de um jeito, digamos, tão sádico assim, por conta de que o Zeus realmente sedento ali por luta. E a gente mesmo percebe de que enquanto isso, o Hades indo ali meio que embora já fazer ali outras coisas, por conta de que ele descobre de que os titãs estão começando a avançar, vindo até mesmo do Tártaro. O Tártaro, que como breve explicação é basicamente a prisão dos deuses, onde a morte e a escuridão residem. Situados no mais profundo abismo do Helheim, é lá em que está, no meio do caos ali do ataque dos gigantes, um Tártaro completamente destruído, e é aí que a gente vê o cenário em que o Hades tanto irá se destacar para ser tido, como o próprio Hades falou, como deus ali, um dos deuses gregos a quem todos os outros deuses poderiam confiar, por conta de que os titãs subordinados de Cronos, presos no Tártaro, viram a oportunidade de escapar. Então os céus encaram um ataque em pinça de seus dois mais poderosos inimigos, os gigantes e os titãs, o que significava a completa aniquilação para os deuses, e realmente torna-se um cenário bem complexo para os deuses gregos agirem nesse momento. O Hades basicamente se retira dessa reunião que estava rolando entre os deuses gregos, quando o próprio Poseidon vem ali se questionando o que é que ele vai fazer nesse momento, mas no fim das contas ele simplesmente responde de que é nada digno
digno de atenção. E então, após uma batalha longa, depois de muita porradaria, o Zeus ali certamente mega empolgado com tudo isso, vemos então de que os deuses gregos prevaleceram na gigantomáquia. No entanto, em meio a todo esse caos, é nos questionado onde está o Hades. E é basicamente respondido por um dos servos dos deuses gregos para o Poseidon de que o Hades simplesmente foi parar a invasão dos titãs no Helheim. Ele que sozinho, no fim das contas, quando a gente vê o Poseidon chegando lá, sentou a porrada em todos os titãs, basicamente, e também os gigantes. A gente mesmo vê ali o próprio Poseidon vendo ali o Hades cantar a mesma música que o Poseidon deva ter cantado ali que a gente viu ele cantando durante a luta contra o Sasaki, enquanto o Hades que está simplesmente ali olhando a pilha de cadáveres de gigantes que ele simplesmente criou depois de trucidar todos eles. O próprio Hades ali um pouco ali ensanguentado questiona, já supondo então se os deuses gregos realmente já ganharam a guerra, mas no fim das contas eles resolveram ali tudo isso. Só que o próprio Poseidon reconhece o quão descuidado no fim das contas foi ali a atitude do Hades. Ele mandou todos os seus subordinados para irem ali para a guerra ao lado dos outros deuses gregos, enquanto ele sozinho parou a invasão ao Helheim. E ele que mesmo vê de que só fez apenas o que um irmão mais velho deveria fazer, cuidar dos seus irmãozinhos. Só que ainda assim o próprio Poseidon vendo de que ele poderia ter sido derrotado. Não. O próprio Hades veio e jura ali para o Poseidon de que ele jamais perderá para alguém. Com o irmão mais velho ele não pode ser derrotado. Mas ali ele mesmo reconhece que talvez tenha sido um pouco descuidado dessa vez. Mas a gente vendo ali o Poseidon falar de que o Hades não irá ouvir nenhum agradecimento dele, mas ele simplesmente vem estendendo a sua mão para a direção do seu irmão, chamando até mesmo de irmão, na qual esta que foi a primeira vez que ele lhe chamou de irmão. A gente volta então ali para os tempos atuais, com o Mares vendo de que durante a gigantomáquia ele ali, o Hades, parou a invasão dos titãs sozinho, salvou os céus do perigo. Sem sombra de dúvidas, ele é um deus que jamais trairia a confiança dos outros deuses. O próprio Zeus que vendo ali de que o Hades soa até como exibido, falando de que só fez o que o irmão mais velho deveria fazer, mas ainda assim, com tudo isso, por que o Hades se preocupa tanto com seus irmãos? Bom, a pergunta simplesmente nos é dada quando o Adamas chega ali no meio desse salão, a sala em que os deuses gregos estão reunidos, já arrombando basicamente a porta. O Hades que não imaginava no fim das contas que o Adamas estava vivo, mas no fim das contas a gente descobre basicamente o que exatamente aconteceu com o Adamas. Sem sombra de dúvidas ali, o Poseidon ali teria trucidado completamente ali o Adamas se ele realmente quisesse. Ele apenas fez isso como se fosse ali uma punição ao seu irmão. E até mesmo o próprio Hermes lembra de que sobre as ordens de Hades ele foi ajudar o Adamas, e quem tratou de todos os ferimentos, de todos os machucados do Adamas foi simplesmente o Beelzebub. E no fim das contas o próprio Poseidon já sabia que isso acontecesse. Se o Poseidon realmente quisesse matar o seu irmão, não teria sobrado sequer pó do Adamas. Mas ainda assim o Adamas foi de fato completamente aniquilado. Mas agora no Helheim ele está
está agindo perfeitamente bem como o novo deus chamado Adamanto. A gente vê de que basicamente o próprio Adamas, ou Adamanto agora, mesmo reconhece de que a única coisa que o Hades precisa é do amor que ele tem pelos seus irmãos. E ele basicamente é movido puramente com isso, conforme a batalha no fim das contas vai tornando-se cada vez mais e mais intensa, e a gente mesmo percebe ali de que já está na hora disso enfim terminar. O próprio Hades mesmo vê ali de que ele ali não vai perder por ser o irmão mais velho de modo algum, mas ele está realmente um tanto quanto arrebentado, por mais que o Kim também, depois de ter ali levado um golpe consideravelmente forte do Hades, também esteve machucado. Até ali no fim das contas a gente mesmo vê, relembrando de que com Volund e com o destino entrelaçado, as Valquírias oferecem tudo de si também. Então, naturalmente, isto vem com preço. Todos os danos que o Kim leva também são mandados para a sua Valquíria. A própria Alvityr, que não estando muito bem, mas o próprio Kim que se preocupa perguntando se ela está bem, só que ela vê de que isso é algo que ela pode dar. Quem realmente está ferrado nessa situação é o Kim, só que agora ele de modo algum vai desistir. Isso tudo que ele está passando comparado à dor dos outros é quase nada. E até ali ele vai continuar lutando, mesmo a situação do Kim estando um tanto quanto complicado. A gente mesmo vai para a cela em que vemos a Hirsute, o Sasaki Kojiro, o Okita Souji e também o Hondo conversando ali basicamente sobre todas as técnicas do Kim já terem sido de certa forma neutralizadas ali pelo Hades. As bolas de ar já estão sendo bloqueadas e agora com seu ombro esquerdo destruído ele não poderá mais usar a sua defesa da mão celestial. Em outras palavras, ele não tem mais nada para se defender dos ataques do Hades. O Hades que ainda assim pede para que o Kim sinta-se orgulhoso por ter lhe forçado a usar até mesmo o Desmos. Só que é nesse momento que a gente mesmo vê de que o Kim, mesmo estando bem ferrado, não irá desistir de modo algum. Eles que vão apostar tudo no próximo ataque. Mesmo que a própria Alvityr diga que seja algo ridículo, que ele vai ali pagar um preço absurdamente caro por isso e pode no fim não dar certo. Só que no fim das contas, o Kim não se importa nem um pouco com isso. Ele quer vencer, não importa como. E até ali ela sabe muito bem disso e reconhece de que os reis são de fato um pé no saco. Mas ela vai lhe dar tudo do poder que lhe resta para o Kim. É então que a gente basicamente vê de que a transformação das ombreiras divinas vem com Shi Huang, a espada Goujian. A ruína do seu nome, Alice, a runa do seu nome significa guardiã do exército. E ela que basicamente vai ali se tornar uma espada para o Kim. O Kim, como rei, só se sente orgulhoso protegendo o seu povo. Então foi naquele momento em que aquele que carrega o orgulho dos deuses e luta pondo sua vida em jogo, o rei do submundo, e ele que conhece a dor dos outros e lutou pelo bem do seu povo, o rei de onde tudo começou, onde somente um rei pode entender a mente do outro e ambos podem dizer que o fim da luta estava próximo. Porque isso realmente iria acabar em breve. O Hades vem com seu Ichor Desmos, enquanto o Kim vem com seu Tiu na forma de espada, o corte Shi Huang e Yan. O Kim, no fim das contas, acaba sendo completamente inútil nesse golpe. Mesmo que ele tente bloquear ou contra-atacar o golpe do Hades, ele é completamente arremessado para longe. E no fim das contas, o ataque do rei do submundo, mesmo
mesmo estando bem cansado, subjuga o rei dos homens. Enquanto isso ali, o próprio Rondo vê de que ele não só apostou tudo naquele movimento ofensivo, mas no fim das contas ele sequer alcançou o Hades naquele momento. Mesmo com o poder total, o Kim não pôde acertar o Hades, mas nesse momento, em vez de ele choramingar, se desesperar ou qualquer outro tipo de reação negativa, ele simplesmente vê o quão linda e belíssima é a estrela que ele vê. Ele mesmo se levanta, mesmo estando completamente ferrado, mesmo ali a gente vendo de que ele perdeu um braço, e mesmo ali a própria Chun-Yang e todos os outros humanos que estão na torcida dizendo para ele desistir de vez, que já está bom tudo que ele fez por eles, mas um rei nunca duvida, um rei nunca cede, um rei nunca depende e um rei nunca desiste. O próprio Kim, mesmo diante ali do Hades, mesmo que um pouco ferrado, ainda assim, encontra-se diante de um desafio absurdamente grande, mas diante ali da determinação do Kim, a humanidade começa a lhe apoiá-lo, dizendo de que ele não deve perder para um deus desprezível como Hades. O próprio Kim diz de que pode ouvir as vozes de todas as pessoas que estão torcendo por ele, e ele mesmo assume uma postura de ataque com a sua espada, lembrando-se ali como se ele estivesse de volta à sua juventude, onde até ali a própria Chun-Yang percebe de que o Yin Zeng, que tinha lutado ali por todo esse tempo, tudo apenas para manter a promessa que fez para a Chun-Yang, para trazer a felicidade das pessoas e não o ódio. Ela mesmo pede para que o seu filho assista com atenção, porque o rei deles, o rei da China, o primeiro imperador chinês, está na sua batalha, a batalha do maior dos reis. Nesse mesmo momento, com todo mundo mega aflito, o próprio Rondo vendo de que, mesmo que o Kim tenha voltado para a luta, suas técnicas secretas são completamente ineficazes contra o Hades, e seu braço já se foi. Então ele é tão bom quanto um morto agora. Só que o Okita percebe de que não, os olhos do Kim ainda não desistiram ainda. Mas qual seria o plano do Kim? Bom, a gente basicamente vê de que ele vai ali continuar a lutar, ele não irá desistir e irá usar a sua defesa da mão celestial mais uma vez. Ele que pede para que a Alvitir confie em si e também nele mesmo, por ele ser um rei. Ela mesmo vê de que então não precisa mais nem perguntar o que eles têm de fazer, ela irá apenas apoiá-lo ao máximo que pode. Quando a gente mesmo vê de que o próprio Hades fala ter sido uma honra lutar contra o Kim, onde nesse mesmo momento tantos deuses quanto a humanidade, todos os olhos na arena puderam sentir que este próximo golpe seria o último da 7ª rodada do Ragnarok. E o primeiro a tomar iniciativa foi o rei do submundo com seu Icor Eos. E o rei dos homens, sem hesitar, o pegou utilizando o seu tio, forma de armadura, defesa da mão celestial. Ele que, usando apenas um único braço, para ali a lança do Hades com a sua espada. Ele mesmo começa a pegar todo o impacto pela ponta da espada e devolve ele completamente de volta na direção do Hades. No momento em que todos tinham se preparado para o fim, apenas uma pessoa não desistiu, exceto o rei, onde tudo começou. Ainda não vinha que ele iria perder, e o próprio Hades começa a perceber de que com o sopro do Kim ali, aquela bola de ar desferida
contra a lança do Hades, nós vemos de que a Desmos começa a enfraquecer. O próprio Kim lembra de que não esqueceu nem mesmo por um instante. A sua vida começou do fim. Foi lá quando a Chun-Yang, quando a mãe dele lhe mostrou que um rei é aquele que surge do fim e traz o começo. Diante então agora do seu tio, forma de espada armadura, o Kim começa a destruir completamente a lança do Hades. Justamente por conta de a lança ter absorvido do sangue do próprio Hades, ela torna-se como se fosse uma extensão do próprio corpo do deus do submundo. E com isso ela teria então um ponto de ki que poderia ser enfraquecido por meio ali da ondulação da tartaruga do Kim, que vem para finalizar com seu corte de Yan e guarda Shi Huang, destruindo no fim completamente a arma do Hades. Não apenas isso, como também perfura o peito do deus. O próprio Hades vê o quão magnífico isso foi e não esperava nada menos vindo de um rei. Ele mesmo tenta atacar mais uma vez com o resto que sobra da sua arma, o Kim, mas é completamente inútil. O Kim tira ali num corte diagonal a espada que estava fincada no corpo do Hades e corta mais uma vez o rei do submundo, que jorrando sangue pelo seu corpo basicamente vê que diante dos seus irmãos ele não pôde manter os seus votos. Ele falhou como irmão mais novo, como irmão mais velho, e simplesmente pede para que eles lhe perdoem. O Kim ali, que basicamente vendo de ter sido grato por ter conversado com Hades, o rei do submundo, e ele que ali falando em chinês agradece ao Hades por essa luta. E é então que nós vemos que o vencedor da 7ª batalha do Ragnarok em Hades versus Qin Shi Huang foi como vencedor Qin Shi Huang. Um tempo total ali de partida tendo 12 minutos e 57 segundos e um movimento decisivo sendo o corte de Yan e guarda Shi Huang, tornando assim o Qin o grande vencedor desse conflito. Mas é então com isso, com essa outra vitória da humanidade que agora vira para cima dos deuses, que nós encerramos esse vídeo. Eu me despeço de todos vocês, mas antes disso espero imensamente que todos vocês tenham gostado e que não por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado de fato por tudo. Vejo vocês então no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!